Seja bem-vindo ao meu evento Emocionalmente Blindado. Serão 3 dias de evento e eu me comprometo com você a te ensinar de maneira prática a se tornar uma pessoa livre emocionalmente e totalmente desapegada. Isso fará com que você nunca mais caia em relacionamento tóxico, que você nunca mais sofra por amor e que você pare finalmente de se importar com a opinião das pessoas a seu respeito. Também vou te ensinar a você ter total controle das suas emoções e de quebra você vai se tornar uma pessoa mais racional, mais autêntica, mais sedutora, mais envolvente. Só tem benefício nesses 3 dias, gente. Eu dividi as 3 aulas da seguinte forma. Na aula de hoje, a 1, eu vou falar tudo sobre relacionamentos tóxicos. Vou te ensinar a analisar padrão de pessoas tóxicas. Se você está num relacionamento tóxico, você vai identificar e como sair dessa situação. E também eu vou te ensinar a entender se você é o tóxico. De repente você está em um monte de relacionamento serial, todos eles problemáticos, e você acha que está todo mundo errado, mas na verdade, às vezes o problema é você. Como não ser essa pessoa também. Vou ensinar tudo nessa aula de hoje. Já na segunda aula eu vou te ensinar sobre análise de comportamento humano. É uma indagação que todo mundo tem pra mim aqui. Como que você faz para analisar as pessoas? Como que você faz para entender as pessoas? Como você faz para ler as pessoas e escrever sobre elas? E geralmente você acerta. Como que você faz tudo isso? Porque às vezes a gente está dentro de relacionamentos, gente, que a gente tem certeza absoluta que o problema é a gente. No momento em que a gente consegue analisar o outro e ver os padrões de comportamento dele e ver os nossos padrões de comportamento, o jogo muda, porque você começa a entender o game num contexto muito mais inteligente e racional. Então não perca a aula 2 de jeito nenhum, porque eu vou te ensinar tudo sobre análise de comportamento. Eu, por exemplo, no momento em que eu comecei a me analisar melhor, entender os meus traumas, os meus medos, os meus anseios, as minhas vontades, os meus motivos, eu comecei a entender o meu próprio padrão de comportamento e comecei a alinhar com as coisas que eu queria. Me deu muito mais objetivo e muito mais clareza, tanto do que fazer quanto melhorar a minha convivência. Então todo esse conhecimento me deu uma coisa chamada liberdade emocional, graças ao conhecimento análise de comportamento humano, tanto minha quanto dos outros. E é essa a proposta da aula. E na terceira aula, o conhecimento que mudou muito a minha vida e melhora a qualidade de vida de todo mundo. A aula é sobre sedução. A aula é sobre como encantar, como envolver, como atrair pessoas, como conseguir o que eu quero, como manter as pessoas conectadas a mim. Eu percebo que a gigantesca maioria das pessoas não sabem seduzir, não sabem atrair, não sabem encantar as pessoas, porque às vezes falta o talento natural para ela, às vezes falta o conhecimento. E dá para aprender e dá para se tornar de fato essa pessoa por meio de linguagem corporal, por meio de técnicas mesmo que eu vou trazer para a aula. Então não perca essa terceira aula de jeito nenhum, porque, meu irmão, vale ouro esse conhecimento. Agora, para atingir esse objetivo, você precisa fazer quase que um contrato comigo, porque existe uma narrativa, existe uma linha editorial nas 3 aulas. Não adianta você assistir só a primeira ou só a terceira. Ah, Gui, mas o meu... Irmão, assiste as 3, porque é por meio das 3 que você vai transformar a sua vida. Então você quer se tornar essa pessoa livre emocionalmente? Quer ser desapegada? Quer ser uma pessoa atraente, envolvente? Assiste as 3 aulas. Agora, Gui, para quem que é esse evento? Esse evento é para você que já fez de tudo para esquecer uma pessoa e não consegue de jeito nenhum tirar ela da sua vida. Não sabe se o seu relacionamento é recíproco, não sabe se ela gosta de você, se o relacionamento de vocês te faz bem ou te faz mal. Também é para você que vai para os ambientes sociais e é meio água de salsicha, sabe? Ninguém te escuta, ninguém te dá atenção. Quando você abre a boca para falar, as pessoas te cortam, as pessoas tipo, ah, tá bom, dá licença. Quando você vai se aproximar para falar com alguém, geralmente as pessoas não te dão atenção, não olham pra você, não são recíprocas com você. E eu me comprometo nesse evento a te ensinar tudo o que você precisa saber para deixar as pessoas envolvidas e encantadas com você. Agora me conta, você é aquela pessoa boazinha que não consegue dizer não pra ninguém, que faz um baita esforço para agradar, que fica dependente da aprovação das pessoas? Eu vou te ajudar a ligar o foda-se para as pessoas e te tornar uma pessoa muito mais livre, muito mais racional e muito mais interessante, já que você vai ser muito mais autêntico. Também é para você que tá num relacionamento tóxico ou quer aprender que tipo de pessoa e tipo de relacionamento que provavelmente será tóxico. Eu já vou por antecipação te ensinar a cuidar desse tipo de coisa. O André, por exemplo, estava numa situação complicada dessa. Ele era completamente apaixonado pela ex dele, estava fazendo de tudo para voltar com ela e ela simplesmente não queria. Aí ele me conheceu, eu ensinei o que eu vou ensinar nessa aula e ele finalmente conseguiu sair dessa. Me mostrou o quanto que, né, vamos dizer, eu era frágil emocionalmente, né, que tinha uma dependência emocional da outra pessoa, aonde que, tipo, sofri demais, tudo, chorei, pra voltar, aquelas bagaceiras que, né, a gente acaba fazendo, né, mas hoje
conseguir me estabilizar emocionalmente. Eu já segui a risca, foi no mesmo dia que a Márcia acabou fazendo o protocolo, também fiz no mesmo dia, isso já me tirou um peso das costas. Já a Isabela era aquela famosa boazinha. Tinha medo de desagradar, tinha medo de falar não, tinha medo de ser ela. Aí ela me conheceu, eu apliquei pra ela tudo que eu ensino e ela se tornou uma pessoa muito mais autêntica, muito mais livre e muito mais foda-se pra opinião das pessoas sobre ela. Um medo que eu tinha, e eu falei sobre ele na primeira mentoria, que era um medo de dizer não, um medo de me impor, de dar minha voz, né, de falar o que eu realmente achava, e um medo que eu tinha e que eu acredito que graças à mentoria eu tô conseguindo me impor, eu tô conseguindo dizer muito mais não, e parei de ficar desconfortável pra deixar os outros confortáveis, que era uma coisa que eu fazia muito. Então, é algo que realmente teve muito impacto na minha vida. Ou seja, se você se encaixou nesse tipo de perfil, se você se identificou com o que eu tô falando, você precisa assistir essas 3 aulas que eu prometo que eu vou mudar isso. Eu tava numa festa uma vez, e esse dia seria um dos dias importantes da minha vida, um divisor de águas, nem sabia, nem imaginava, mas foi. Era uma festa universitária, na época eu fazia a faculdade de Ciências Sociais na UEM, e a faculdade, a festa nem era dessa faculdade. Mas estava eu perambulando e olhando o ambiente, até que de repente eu passo o olho em uma menina, olhos claros, cabelo moreno, pele meio índia assim, e eu até comentei com os meus amigos, falei, acho que essa é a pessoa mais diferente que eu já vi aqui nesse ambiente. Eu simplesmente não consegui parar de olhar pra ela, eu fiquei a festa inteira olhando pra ela. Em algum momento da festa, depois, na hora que a coisa começou a ficar boa, a gente meio que se trombou, os dois andando sozinho, e aconteceu uma coisa que não acontecia há muitos anos comigo. Eu pipoquei, eu não tive coragem de falar com ela. E quem me conhece sabe que eu saí de casa muito cedo, com 14 anos de idade. E eu sempre frequentei muitas festas e sempre me encorajei muito a puxar assunto com gente desconhecida. Então, foi dos 14 a não sei quantos anos, falando com gente desconhecida quase que todo final de semana. Naquele momento com ela, alguma coisa fez eu pipocar, alguma coisa fez eu não ter coragem, alguma coisa me disse, calma, calma que você vai conhecer ela de outro jeito. Cheguei em casa e, obviamente, fiquei procurando igual maluco ela na internet. Achei, segui ela horas depois me seguiu de volta e já vou contar uma coisinha que acontece com todo mundo que um dia caiu em um relacionamento tóxico. Eu tive uma emoção muito positiva, eu tive uma emoção muito forte quando ela meio que me seguiu de volta. Eu tive uma emoção boa, eu me senti feliz, eu me senti bem, eu me senti vivo ali. E a gente começou a conversar. Puxei assunto com ela, a gente começou a conversar. E eu lembro que toda vez que ela respondia, e respondia com a mesma intensidade que eu, ela respondia, me fazia feliz, me fazia bem. Eu tipo, caralho, eu tô conversando com essa menina, eu não acredito que essa menina tá falando comigo e tal. Já se viu nessa situação ou não? A gente continuou conversando até que um dia a gente marcou de se ver. E ela chamou 2 pessoas pra ir junto, 2 amigos dela, que eu achava que era tipo meio que pra quebrar o clima. Eu falei, cara, não tá legal isso, né? Tipo, ela nem me explicou quem são as pessoas. Aí me chama pra gente se ver, ela enfia 2 pessoas na janta. Achei meio estranho. E ao mesmo tempo minha família me chamou pra viajar com eles. E eu falei, quer saber, meu irmão? Eu vou pipocar esse rolê aí e eu vou viajar com minha família, deixa essa menina pra lá. E mandei mensagem pra ela falando, vou viajar com a minha família, desculpa, outro dia a gente se fala. Dei um bolo na menina. Eu acho que alguma coisa aconteceu. Talvez eu tenha errado aí. Mas enfim, voltei da viagem, uma amiga dela veio falar comigo. Falando, Gui, por que você deu um bolo nela, velho? O que você fez, meu? Por que você fez isso e tal? Eu falei, eu queria viajar com a minha família, achei meio estranho ela ter chamado 2 amigos e tal. E ela falou, os meninos é gay. Eu falei, mas ela não me falou que os meninos é gay. Ela, mas vai falar pra quê também? Tal. Eu falei, pô, já passou, não sei o que eu faço agora. E a amiga dela falou assim pra mim, Gui, eu acho que ela ainda quer. Insiste, manda mensagem. E eu lembro que ela na estrada ainda, peguei e mandei mensagem, e aí, como é que você tá? Tudo bem? Desculpa a mudança de planos e tudo mais, eu ainda quero te ver, eu ainda tô muito interessado em você. Se for recíproco, se você ainda quiser, a gente marca alguma coisa. Ela veio puta e foi sincera, e eu já adorei a sinceridade dela de cara, assim. Ela não fez questão de ser gentil, ela não fez questão de ser na boa. Ela, achei uma bosta o que você fez, mas sim, vamos marcar alguma coisa, eu posso na terça-feira, você também pode? Aí eu fui pro céu, meu irmão. Fui pro céu porque eu tinha feito uma cagada com a menina, e ela ainda queria sair, era a menina que eu tava conversando há um tempo, então eu tava extremamente feliz, tava extremamente empolgado. Fui lá, a gente se viu e foi incrível. Tipo, eu saí da casa dela no outro dia, 3 horas da tarde, já saí da casa dela apaixonado.
Já saí da casa dela envolvido de alguma forma com aquela menina. Foi tão intenso, pra vocês terem uma ideia, que na quinta a gente se viu de novo e no sábado a gente viajou. No sábado a gente viajou junto. Lembra quando que eu falo pra vocês que o cérebro apaixonado, ele quer viver emoções muito aleatórias com a pessoa que ela tá apaixonada? Quer saltar de paraquedas. Nunca quis saltar de paraquedas na vida, agora quer saltar de paraquedas. Nunca gostou de fazer academia, agora quer fazer academia. O cérebro apaixonado, ele se modifica tanto, libera tanto neurotransmissor de motivação, que você meio que quer descobrir o mundo. E eu chamei ela pra viajar e ela topou. A gente foi viajar e a viagem foi tipo... Porra! Foi a viagem, assim. Foi muito legal, a gente tava muito conectado, muito junto. A gente voltou da viagem meio que tipo, já marcando outra. E aconteceu uma coisa que a partir de agora, o jogo começa. Ela começou a mudar comigo. Ela começou a mudar comigo. As mensagens de bom dia já não eram todo santo dia bom dia. Quando eu respondia, geralmente não tinha tanto tempo para responder. Às vezes eu puxava um assunto, ela só respondia, não puxava outro, e ela começou a ficar diferente comigo. E a semana da viagem foi chegando, o dia da viagem foi chegando, e eu comecei a ficar inseguro. Pô, será que ela quer viajar ainda? Será que ela quer me ver ainda? Será que ela tá comigo ainda? Será que... E eu comecei a meio que ficar desesperado e usar reforçadores para tentar conquistar ela. Antigamente eu mandava uma mensagem e topava tudo. Depois começou tipo, vamos ver, tô apurada. Mas não tava apurada antes, por que tá apurada agora? Sempre dava um jeito de me ver, por que não dá um jeito agora? Começou a ficar diferente comigo e eu comecei a entrar naquele limbo de desespero para tentar buscar a menina que topava tudo comigo, que estava animada e que estava na mesma pegada que eu. Eu comecei literalmente a entrar dentro de um relacionamento tóxico. E qual que é um dos maiores padrões de relacionamento tóxico, gente? Ele sempre começa muito bem. Sempre começa muito bem. É sempre muito intenso, é sempre muito legal, é sempre muito incrível. E ele vai te promovendo um turbilhão de emoção e vai te jogando lá no céu. E a pessoa meio que mostra pra você o quão feliz você pode ser se ela mostrar o melhor lado dela pra você, se ela também estiver apaixonada por você. Que é um exemplo clássico e simples de entender, a cocaína. A cocaína é uma droga que ela te mostra até onde o teu cérebro pode chegar consumindo ela e sendo feliz. Você tem um limite natural de felicidade que está aqui. No momento em que você usa uma droga de alta intensidade, sua felicidade vem pra cá. E no momento em que você conhece essa droga e conhece o potencial de alegria que você pode chegar, você não consegue viver sem isso mais. E é isso que um relacionamento tóxico promove. Ele começa muito bom, te mostrando o quão bom pode ser. Só que as questões emocionais, os fatores emocionais, eles funcionam exatamente nas mesmas proporções. Se uma coisa te promove muita felicidade, essa mesma coisa pode te promover muita tristeza. Não existe equilíbrio inverso. Não existe nada que te promova muita felicidade e te promova alguma tristeza. Então não existe nada que te promova pouquinha felicidade e muita tristeza. Essa conta não existe. Deixa eu explicar fácil pra vocês agora. Eu tenho alguns amigos que são muito fanáticos pelo Palmeiras. Tipo, muito fanáticos pelo Palmeiras. E quando o Palmeiras perde, que é quase nunca, mas às vezes perde, os caras perdem o dia deles, mas perdem mesmo o dia deles. Às vezes perde até a semana. É uma derrota que eu fico, caralho, cara, como assim você é tão apaixonado por esse clube? Como assim você tá sofrendo pela derrota de um clube? Calma também. Um dia meu amigo pegou e falou assim, Guilherme, deixa eu te ensinar uma coisa fácil sobre clube de futebol, sobre torcer e ser apaixonado por um time. Quando o Palmeiras perde, de fato, a gente fica muito triste. Acaba com o nosso dia. Mas quando ele ganha, a gente fica muito mais feliz do que você. Quando o Palmeiras ganha um campeonato, quando o Palmeiras ganha um jogo importante, a gente fica muito mais feliz do que você que não é tão envolvido e apaixonado pelo clube. Pegaram a lógica? Quando você gosta muito de uma pessoa, ela tem o mesmo potencial de promover a mesma intensidade de tristeza. Então aí você já tem que pensar muito bem nessa aula, porque essa aula, daqui eu já podia parar já. Tome muito cuidado quando você conheceu uma pessoa e foi muito intenso, foi muito incrível logo no começo. Continuando a minha situação, a minha historinha, ela começou a ficar mais fria comigo, começou a me responder menos. E como eu tinha o desejo, aquele desejo muito forte de buscar aquela versão dela de novo, apaixonada, para viver aquela felicidade de novo, eu comecei a usar aquela teoria dos atos
de intensidade. Não sei se vocês lembram dessa teoria. Essa teoria é maravilhosa. Alguns pesquisadores colocaram um ratinho numa gaiola para testar como que funcionaria o comportamento dele diante de algumas possibilidades de ativação. Colocaram um botãozinho na gaiola e, pela primeira vez, o ratinho foi lá andando no bagulho, ele trombou no botãozinho e caiu uma comidinha. Ele olhou, que legal, comidinha. Foi lá e comeu a comidinha. Outro dia ele estava perambulando, trombou de novo no botão, caiu outra comidinha. Ele, pô, que legal, uma comidinha. Ele entendeu que aquele botão era igual à comida. Então ele foi lá, quando estava com fome, ele ia lá, batia uma vez no botão, ia lá, comia, se saciava, ficava tranquilo, ficava bem. Voltava pro botão de novo, quando ficava com fome, batia uma única vez no botão, comia de novo, e ele fez essa associação. Um investimento de botão é igual à felicidade, é igual à comida, é igual à saciedade. Um belo dia, os pesquisadores colocaram a pesquisa em jogo. O ratinho foi lá, bateu uma vez no botão e não caiu comida. E ele, ué, cara, que isso? Foi lá e bateu outra vez no botão, também não caiu comida. Oh, caralho. Foi lá e bateu pela terceira vez no botão, caiu a comida. Ele, tá, beleza. Foi lá e comeu a comida. Os pesquisadores começaram a deixar cada vez mais complicado cair a mesma comida. Então o que aconteceu? Eles condicionaram o cérebro do ratinho, no começo, a um único investimento é igual à felicidade. Depois, 2 investimentos é igual à felicidade. Depois, 3 investimentos investidas é igual à felicidade. Eles foram dificultando cada vez mais o cérebro do ratinho. O que a gente entendeu com o comportamento do ratinho? Que a gente pode colocar no relacionamento tóxico. No começo de um relacionamento saudável, você chama a menina, você investe uma vez e ela te dá alegria. Ela sai contigo, ela viaja contigo, caramba. Depois que ela começa a ficar fria, você tem que investir 2, às vezes 3, às vezes 4, às vezes 10 vezes para ter a mesma felicidade que você tinha quando tinha que investir uma única vez. E como ela condicionou o seu cérebro, investimento é igual a resultado, você fica viciado no investimento. Porque em algum momento ela vai te dar resultado. E é esse o BO. Porque vai chegar um momento que você tem que apertar o botão 20 vezes para ter o mesmo resultado que te custava uma única vez. Isso vai fudendo o teu cérebro e te dando esperança de que em algum momento você vai voltar àquela felicidade e aquela facilidade que você tinha no começo da relação. Pegou a ideia ou não? Pegou a ideia? Você começa a acreditar que em algum momento aquele botão vai voltar ao normal. Pô, se ele me pedir em namoro, se ela aceitar ficar só comigo, então terei aquela pessoa de novo, como era no começo. Mas, meu irmão, um homem nunca pula 2 vezes no mesmo rio. Uma porque ele não é o mesmo homem, 2 porque não é o mesmo rio. A gente precisa ser racional para entender essa parada. Não é porque o comportamento de uma pessoa, ela estava muito empolgada com você, porque ela estava descobrindo você. A fase da descoberta, ela é realmente mais intensa e mais gostosa. É diferente. Não tem como você exigir uma pessoa na empolgação da fase de descoberta, uma vez que não há mais descoberta, uma vez que ela já te conhece, uma vez que ela já tirou, às vezes, a melhor fase, que é essa fase da empolgação. E você precisa entender essa lógica e ser racional diante dos seus comportamentos. Porque se em algum momento você precisava apertar o botão uma vez só e hoje você precisa apertar 10, adivinha, você está bem-vindo num relacionamento tóxico. E aí, Guilherme, mas beleza. E o que você fez? O que você fez? Gente, é muito curioso porque esse tipo de relacionamento vira uma escola na sua vida. Acho que uma faculdade não ensina tanto quanto o seu cérebro pode aprender com esse tipo de relacionamento. O que você precisa fazer pela primeira vez, assim, ó, pela primeira vez. Vocês já escutaram a teoria da ilha? É basicamente impossível você enxergar toda a ilha se você está dentro da ilha. Se você quer enxergar a ilha, você precisa sair dela. Ou seja, para você enxergar o relacionamento da maneira mais racional possível, você tem que conversar com uma pessoa que está fora desse relacionamento. Porque você que está dentro, você vive emoções que tiram a sua racionalidade. Pensa comigo. Um amigo meu vem chorando por uma menina, tô apaixonado, ela não tá correspondendo, não tô bem, antigamente era mó legal, agora não tá mais. Gui, aí eu vou lá e falo assim, pô cara, larga de ser burro. É simples, o que essa menina está fazendo é isso, isso e assado. Meu amigo vai olhar pra mim e falar, irmão, você não sabe o que é a nossa conexão, parça. Você não sabe o que é nosso sexo, você não sabe o que é a gargalhada que ela dá quando eu conto piada. Você não sabe o que é eu encostar nela e a gente dormir junto, meu irmão. Você não sabe o que eu tô sentindo. Não adianta você vir racionalzão e falar pra mim
E achando que eu vou, tá, agora eu acordei. Não é assim que a banda toca. Você vive o sentimento que tira essa racionalidade. O que você precisa entender? Você precisa pegar os processos de racionalização e aplicar na sua vida. O que eu tô te entregando agora? Tô te entregando todo o padrão de comportamento de um relacionamento tóxico. Você vai pegar esse conhecimento, aplicar na sua vida fora da ilha, você mesmo sai da ilha e você começa a olhar para a ilha, que no caso é o seu relacionamento atual. Se você está fazendo todo esse esforço, e eu não quero cagar regra na sua vida, é isso que eu estou falando, não adianta eu chegar com o cara, faça isso. Não é assim que a banda toca. Você precisa viver a racionalização desse relacionamento. E o que eu comecei a fazer? Eu comecei a estudar o meu próprio cérebro dentro do que eu estava fazendo. A conta era, caralho, ela era muito mais receptiva comigo, agora não está sendo mais. Isso é uma baita de uma informação. Eu estava muito empolgado com ela, eu estava sendo muito feliz a maior parte do tempo, agora não estou sendo mais. E agora eu vou ensinar a segunda coisa que eu aprendi, que é pra mudar a tua vida. É pra, de fato, virar uma chave pra você sair dessa porra pra sempre. E se eventualmente acontecer de novo, você sabe exatamente o que eu tô falando. Não tem como a gente metrificar o quanto uma pessoa gosta da gente. Gui, eu gosto da menina de 0 a 10, 10. Quanto será que ela gosta de mim? Não dá pra gente metrificar. Será que é 10 também? Não dá. Não dá pra gente metrificar se a pessoa quer alguma coisa. Gui, será que ela... Não dá pra metrificar. Que conta que você tem que fazer? Você e você. Mais nada. A conta é, quantos dias você passa mal para quantos dias você passa bem dentro desse relacionamento? Vamos pra prática? Vamos pra prática? Você manda mensagem pra menina segunda-feira. E aí, amor, como é que você tá? Tudo bem? Boa semana pra gente, Deus te abençoe. Como é que você vai estar no sábado? Oi, anjo, oi, lindo, como é que você tá? Boa semana pra gente. Sábado eu estou livre sim. Vamos embora. Ela aceitou. A pergunta é, você tá tranquilo que vocês vão sair? Ou você acha que ela vai te dar um bolo? Terça-feira, você manda mensagem pra ela não te responde. Aí na quarta noite, ela manda, nossa, desculpa, estava tão corrida, estava tudo muito apurado. E aí ela te responde, segunda você tá mal, terça você tá mal, quarta você tá mal, quinta de manhã você responde, ela não te responde. Na sexta à tarde, ela fala, e aí, como estão as coisas? E mais nada, ela não fala nada do sábado. Que ela, na segunda, já tinha aceitado o convite, né? Segunda você tá mal, terça você tá mal, quarta você tá mal, quinta você tá mal. Sexta-feira, à tarde, você ainda não sabe se vocês vão sair ou não vai, ou não vão. Aí você manda mensagem pra ela, oi linda, como é que você tá? Tudo certo pra amanhã? Meu irmão, no fundo, você já sabe o bolo que vai vir, né? Você já tá até comprando leite condensado, porque você sabe que vai vir o bolo, mas você quer acreditar que vai dar certo. Não, meu irmão, se a odd tá pagando 1 e 2, eu vou apostar nessa porra, porque eu quero a felicidade, eu quero a alegria de estar com ela. Aí no sábado, 6 horas da tarde, ela te responde, oi lindo, estou aqui com as minhas amigas, vamos conversando, vamos deixar para outro dia? Uma semana, né? Uma semana? Foram 6 dias sofrendo. Aí no domingo, você dá uma aliviada. Você tomou um bolo, aquele chocão, aquele soco bem dado no queixo, você dorme até meio chapado, nem dói tanto quanto os outros 6 dias. Passou uma semana, você passa outra semana igualzinho. Porque no domingo você manda, tá tudo bem, querida. A gente marca outro dia, porque você tá mole, você quer muito aquilo, você não quer brigar, você quer tentar. Outra semana idêntica à outra. Só que no sábado ela sai com você. Ela sai. Ela cede, ela olha, não tem ninguém mais interessante do que você. Ela olha para as amigas e fala, todas as amigas voltaram para casa delas, sabe? Não tem porra nenhuma para fazer. Vai esse cara mesmo. E ela aceita sair com você no sábado. Vocês saem e adivinha. Se não é a conquista da Libertadores da América. Se não é a maior experiência do mundo, ela dá risada de tudo que você fala, ela é gente boa, ela te toca, ela passa a mão na tua perna na janta, vocês dão risada, o sexo é o sexo da sua vida. Dá vontade de falar te amo no meio do sexo pra ela, de tão envolvido que você tá naquela situação. E no outro dia, ela não fala nada com você. Vamos lá? Vamos fazer conta? 15 dias de sofrimento para um dia de felicidade. Vale a pena? Ou não vale a pena? O quanto que você está disposto a jogar o teu tempo, a tua energia, a tua vida, o teu emocional fora para ter alguns momentos de pura alegria e felicidade? Quanto que você está disposto? Eu, no meu processo de racionalização, prefiro 1 milhão de vezes eu ter uma constância de felicidade e tá sempre, não é o céu, mas tô sempre feliz, tô sempre constante.
do que me envolver nesse tipo de relacionamento e no dia eu dar a melhor palestra da minha vida, no outro dia eu não querer subir no palco. Eu prefiro a constância de sempre. Eu, na minha racionalidade. E você? É a pergunta que eu te faço. Tá? Você quer continuar perdendo vida e tempo? Vai, meu irmão. Seja feliz. Você é adulto, você é saudável, você sabe ler e escrever. Eu não vou te ensinar a viver, não. Mas dentro do meu processo de racionalização, eu prefiro 1000 vezes tá de boa, tá solteiro, sem estar apaixonado numa pessoa que fode o meu emocional de vez em quando, do que tá vivendo isso. Vocês entenderam tudo que eu aprendi nessa experiência foda que eu tava vivendo? O que eu comecei a fazer? Eu entendi que existia uma única maneira de sair dessa situação. Toda pessoa que está envolvida num relacionamento tóxico, ela não consegue largar da pessoa por 2 motivos especiais. 2 motivos muito especiais. Motivo número 1 é uma esperança que ela alimenta, que ela nunca deixa morrer, porque ela não quer deixar morrer. Então, ela deixa tudo aberto, esperando que em algum momento a pessoa procure ela. Ela não tem coragem de bloquear a pessoa, porque ela espera. Sabe aquelas músicas que fala, daqui 1 ano a gente conversa? Ou quando aqueles casais que vai terminar, e o cara fala assim, a gente não tá no momento certo, mas daqui uns 3 anos a gente se vê de novo. E o cara fode o emocional da menina, coitada. Porque a menina fica, ai meu Deus, realmente, a gente não tá em fases iguais, mas daqui 1 ano a gente conversa e casa e é feliz. Todo mundo passou por isso em algum momento, meu irmão. A gente não quer matar a plantinha da esperança. A gente quer continuar acreditando, porque a natureza humana pede a esperança. Todas as civilizações humanas existe religião. O que é religião? É uma necessidade natural que o ser humano tem de acreditar. A gente quer acreditar, porque acreditar nos faz feliz. Estou triste hoje, mas amanhã ela vai me procurar, então amanhã serei feliz. Essa necessidade de acreditar é muito natural, muito intrínseca nossa. E questão número 2, que não deixa a pessoa esquecer de jeito nenhum. Ela fica consumindo coisas sobre a pessoa. Fica olhando as fotos, fica olhando o Instagram, fica olhando os stories, fica olhando as conversas, ela fica consumindo saudosismos, ou consumindo a pessoa mesmo, e ela não tira a pessoa da vida dela de jeito nenhum. E o nosso cérebro, meus amores, o nosso cérebro é quase que um pedaço de plástico. Isso aqui é feito para se adaptar a qualquer coisa, é quase água isso aqui. E a gente consegue mudar muito rápido se for intenso, se for uma mudança brusca, a gente consegue mudar muito rápido. Então, se você fica alimentando a pessoa no seu cérebro nunca vai esquecer dela, porque você não tira ela da tua cabeça. Agora, se você tem uma atitude racional e intensa para tirar a pessoa da tua vida, que é basicamente excluir todas as fotos, bloquear ela do Instagram, remover seguidor, deixar de seguir, bloquear do WhatsApp, excluir contato, tirar qualquer ponto de contato que o seu cérebro possa lembrar da existência dela, você vai ajudar demais a sua vida. E o ponto número 2, quando você tira o ponto de contato dela te procurar, você também mata a esperança. Matou a esperança, você é um novo ser humano. Você é um novo ser humano. Escuta o que eu estou falando agora. Se você fizer isso com a pessoa, vai ser horrível. Você vai respirar fundo, vai ser um negócio, vai ter taquicardia, vai ser complicado na hora. Mas eu juro por Deus que vai tirar 30 quilos nas suas costas naquele momento, e foi o que eu fiz. Inclusive, isso tem até nome hoje, né? Vocês conhecem o nome. Tive essa atitude prática, foi intenso, e eu consegui esquecer a menina num espaço curto de tempo. Num espaço curto de tempo, eu fui conhecendo outras pessoas, tendo novas memórias, vivendo de novo. E vamos lá, essa dica, puta que pariu, isso vale ouro dentro da psicologia, isso é maravilhoso você aprender sobre isso. Quando a gente tá com alguém, o nosso cérebro entra numa rotina, e essa rotina é muito gostosa pro cérebro. Por quê? Porque todo o cérebro que está na rotina, ele entra em modo economia de bateria, economia de energia. Se você vai todo dia na mesma academia, a primeira vez que você vai na academia, você vai gastar energia, porque você vai aprender os personagens, vai aprender sobre os aparelhos, vai aprender sobre a rotina da academia. A segunda vez, menos energia. A terceira, menos energia. E você entra numa rotina quando você está com a pessoa e seu cérebro ama essa rotina. Quando você larga dela, e os sonhos que você sonhou? E a rotina que você tinha? O teu cérebro vai fazer de tudo para você voltar para a rotina. Em formato de quê? Em formato de quê? Chuta aí, caralho! Chuta aí! Em formato de saudade. O seu cérebro vai te dar uma coisa que na língua portuguesa a gente chama de saudade, que é basicamente um retorno à rotina. E ele vai te dar elementos legais, elementos positivos daquele relacionamento que você tinha para você ligar para ela de novo.
Falar, oi amor, eu era muito mais feliz com você. Às vezes não é que você era mais feliz, você só estava em rotina e modo de economia de bateria cerebral. Pegaram a lógica? Pegaram essa ideia? Entenderam de onde vem a saudade? Entenderam às vezes de onde vem memórias boas de um relacionamento que era uma bosta? Vem disso aí. Vem de um cérebro tentando fazer com que você volte para a rotina. Agora, se você faz essas duas coisas, você mata a esperança e você para de consumir, você não dá espaço para a pessoa te ligar, você esquece daquela pessoa em questão de tempo. Vai esquecer, não tem a menor dúvida disso. Só que o que você tem que fazer? Você tem que ir para uma nova academia, você tem que ir para um novo ambiente, você tem que conhecer novas pessoas. Faça o seu cérebro trabalhar igual um filho da puta, que aí ele vai esquecer dela, porque quanto mais ocupado o seu cérebro tá, menos tempo, espaço e energia ele tem para pensar nela. Então vai se ocupar, meu brother, vai se ocupar. A pessoa te largou, vai praticar um esporte que você nunca praticou no outro dia. A pessoa te largou, vai para um boteco, para um lugar que você nunca foi no outro dia. A pessoa te largou, vai fazer amizade e ligar para seus ex-contatinhos no outro dia. Vai trabalhar, papai. Cérebro ocupado não sofre por ex não, irmão. Vocês estão gostando da aula? Estão envolvidos? Tá fazendo sentido? Tá se vendo na aula? Vocês percebem como existe de fato um padrão comportamental e um padrão de estrutura de relacionamento tóxico? Entender isso aí é entender o processo. E entender o processo, você consegue racionalizar tudo que cerca. Racionalizar o seu comportamento, racionalizar as suas motivações, racionalizar as motivações do outro, racionalizar para onde você quer chegar, o que você quer viver, o que você quer dessa parada. Com certeza, essa experiência que eu vivi com essa pessoa maravilhosa, pelo amor de Deus, maravilhosa. Inclusive a gente tem um bom relacionamento até hoje, viu? Você percebe que o tempo passa, deixa eu contar, eu preciso contar isso pra essa aula ficar ainda mais massa, velho. Toda pessoa que faz o protocolo que eu ensino no Audace, todas elas, no dia que ela vem sofrendo violentamente pra mim e eu peço pra ela fazer o protocolo, eu faço o seguinte pedido, sério, já que ela pagou caro pra falar comigo, eu falo, irmão, valoriza teu dinheiro, me escuta. Você tem que, obrigatoriamente, ficar 15 dias obedecendo arduamente o protocolo e aí você volta a falar comigo 15 dias depois. Se você não seguir o protocolo nesses 15 dias que eu estou te pedindo, você não precisa falar comigo mais. Morreu aqui o assunto, sem contrato, acabou. E todo mundo obedece, as pessoas de fato me escutam. 15 dias depois, universalmente, eu tenho outro ser humano na minha frente. Universalmente, eu tenho outro ser humano na minha frente. Um ser humano muito mais sorridente, um ser humano com muito mais energia, um ser humano que começa a falar assim, bicho, deixa eu te falar, nem era tão gato assim também. Esse cara também, velho, pô, nem era tão assim também. Não é que a pessoa começa a diminuir a outra. Ela começa a entender que ela estava cega de paixão, que essa era a lógica. E quando a gente está cego de paixão, a gente não vê defeito, a gente não vê situação problemática, a gente não vê nada. Passaram-se os 15 dias de consumo da cocaína, que é a paixão, a pessoa volta quase que limpa. Acho que a palavra é limpa mesmo. E ela volta mais lúcida, mais calma, mais racional e por aí vai. E é sempre uma consulta de volta que eu dou risada da situação. Eu falo, e aí, uma nova pessoa, né? Todo mundo fala, uma nova pessoa. Como eu falei pra vocês, ela saiu da ilha, gente. Ela saiu da ilha, ela se limpou e ela voltou pra ilha de uma maneira muito mais inteligente, muito mais racional. Entender todo esse processo, deixa eu falar. Gui, você entrou na internet para falar sobre comportamento humano e você caiu em relacionamento. Por que você fala sobre padrão de comportamento em relacionamento? Porque eu entendi de uma maneira muito sólida, dentro dessa experiência que eu tô vivendo na internet, que o amor é o maior combustível humano. Todo mundo que tá apaixonado e tá sofrendo por amor, essa pessoa acaba com a vida dela em todos os outros aspectos. Se ela tá apaixonada e tá vivendo um relacionamento tóxico, a relação com os familiares dela é uma bosta. Relação com o corpo dela é uma bosta, com a relação profissional dela, ela não cresce na carreira. Tudo que acontece, tudo que gira a vida de uma pessoa, quando tá num relacionamento tóxico, vira uma bosta, porque a função da vida dela agora é recuperar o relacionamento. Então ela acaba com a vida dela. E no momento em que eu entendi isso, eu falei, meu irmão, isso aqui tem uma relevância social, isso aqui tem uma importância que agora eu tenho que entregar de uma maneira, com responsabilidade, esse conhecimento que eu aprendi. Então eu preciso falar de relacionamento para mudar a vida da pessoa em todas as outras áreas, só porque eu consertei esse pneu que estava furado. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Assiste uma, assiste duas, assiste três, manda para amigo, salva os melhores momentos, vem aqui a hora que você tiver de cara. E amanhã eu vou abrir uma live para responder todas as dúvidas de vocês
sobre esse assunto. E nessa página, aqui embaixo, tem espaço para comentários. Eu quero ler o seu comentário, porque vai ajudar todo mundo. Se você comenta uma experiência que você viveu, alguma coisa, ou quanto você se viu nessa aula, ajuda todo mundo que está consumindo. Então comenta aqui alguma experiência ou o que você achou dessa aula, que não vai só me ajudar, vai ajudar todo mundo também. E na próxima aula falarei sobre análise de comportamento humano. Vai ser tão boa e tão intensa quanto essa, não tenho a menor dúvida disso. Um beijão para vocês, fiquem com Deus, até amanhã no Instagram e até a próxima aula.